falando do sistema solar planeta Terra. E hoje vou estar explicando a vocês um assunto bastante interessante, que é a teoria das cordas. Lá perto do século XIX, os físicos da época se reuniram para uma reunião para fechar a física, já que eles acreditavam que tudo estava completo. Porém, tinha dois problemas ainda não resolvidos. O primeiro era a radiação de um corpo negro, falando de maneira mais simplificada o comportamento da luz, e o segundo era o efeito fotoelétrico, que é o que as placas solares de hoje em dia fazem para produzir energia elétrica. Com o passar do tempo, apareceram duas pessoas, provavelmente você conhece uma delas, ou as duas. Bom, a primeira foi Planck, que resolveu o problema da radioatividade de um corpo negro, e assim foi criada a famigerada e complexa mecânica quântica. Caso você não saiba o que ela explica o comportamento de tudo que é pequeno, tudo que é abaixo do átomo. A segunda pessoa você provavelmente já deve ter ouvido falar, que é o pai da física moderna, chamado também de Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, que conseguiu resolver o problema do efeito fotoelétrico. Caso você não saiba, falando de maneira simples, a teoria da relatividade é tudo que explica o comportamento das coisas grandes, das escalas dos planetas, estrelas e galáxias. Com esses dois problemas resolvidos, a física mudou drasticamente. Tudo as verdades que existiam foi por água abaixo e criou um novo ramo da física chamado física moderna, que consiste em dois principais ramos, sendo elas a mecânica quântica e a outra é a relatividade. Bom, continuando. O Albert Einstein ele queria fazer um grande outro feito, que era unificar a física toda em uma teoria só. E agora eu vou explicar o porquê isso é meio complicado. Existem 4 forças que englobam todo o universo, sendo elas a gravidade, já descrita anteriormente pela teoria da relatividade. A segunda é a força nuclear forte, que mantém os núcleos dos átomos unidos. Terceiro, a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento radioativo. E o terceiro é o eletromagnetismo, que entre muitas outras funções é responsável pela atração dos átomos. E era um grande sonho de Albert Einstein poder unificar todas essas 4 forças em uma só teoria. E quando eu disse que Albert Einstein queria unificar a mecânica quântica com a relatividade, especificamente eu me referia a unir a gravidade com essas 3 forças. E com essa teoria seríamos capazes de decodificar todo o universo. Mas só que tinha uma coisa que não encaixava, porque olha só, a força nuclear forte e a força nuclear fraca a gente até poderia considerar uma só, certo? Agora o eletromagnetismo com essas 2 forças a gente pode considerar em certas situações, mas o que não encaixa realmente é a gravidade com o resto das coisas. Não faz nenhum sentido, quando a gente tenta encaixar eles, não vai. É uma coisa inexplicável. A matemática não funciona quando a gente tenta reunir essas 2 áreas. Muitos físicos acreditam que as respostas estejam nas profundezas de um buraco negro. Isso mesmo. Já que lá é tão pequeno quanto pesado, sendo assim, teremos que usar a mecânica quântica para explicar quanto pequeno é um buraco negro, o centro dele, ou teremos que usar a relatividade para explicar o quão pesado é o centro de um buraco negro. Sendo assim, de qualquer maneira a gente poderia unir as 2 teorias, mas só que não faz sentido, nada se encaixa quando a gente tenta unir elas. Certo, agora que eu já expliquei sobre a história dela e alguns fatos, vamos explicar o que ela é em si. Você provavelmente já aprendeu que o átomo é constituído por outras partículas. Opa, eu falei de maneira errada, mas
O núcleo, ele não é uma partícula, mas sim um conjunto de partículas. Então, vamos continuar. Tendo elas o núcleo, que é feito por prótons e nêutrons, e também tem os elétrons. E todos eles são constituídos por quarks. E assim se acaba numa coisa menor que um quark. Porém, a teoria das cordas supõe que os quarks são feitos de filamentos fechados em constante vibração, que são chamados de cordas. Por isso veio o nome à tona, teoria das cordas. Tá, agora eu vou explicar o porquê isso é meio complicado de se acontecer. A primeira coisa que a gente ia ter que aceitar é que as cordas vibram mais rápido que a velocidade da luz, que é uma coisa impossível teoricamente, já descrita pela teoria da relatividade de Albert Einstein, que fala que a luz é a velocidade suprema do universo, nada poderia ultrapassar sua velocidade. O segundo problema é como as cordas vibram de uma maneira muito complexa e com muitas possibilidades, é impossível delas só vibrar em 3 dimensões, a gente precisaria de 11 dimensões para ser mais exatos, sendo elas uma temporal e 7 auxiliares. E o terceiro e último problema é que as cordas são muito pequenas. Para ter uma ideia do tamanho, se um átomo fosse o tamanho do sistema solar, a corda seria no tamanho de uma árvore aqui na Terra. E assim fica meio complicado, né, acreditar em uma coisa que a gente não pode ver, que é mais rápido que a luz e que vibra em 11 dimensões. Dessa maneira chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha gostado e até mais!